Todos, muito obrigada. Gostaria de saudar a presença do nosso ministro Gilmar Mendes e agradecer. E saudar também a presença de Jorge Viana, presidente da Apex. Muito obrigada. Para nossa próxima troca de conhecimento, chega para cá, Carla Guapo da Costa, vem moderar esta conversa. Traga Luiz de Melo, Isaac Sidney, e isso vai ficar bom a beça. Não tem como dizer que não. Podemos começar? Bom, muito boa tarde a todos. Vamos então, sejam muito bem-vindos a mais uma etapa destes duetos, além mar, não é? Entre Portugal e o Brasil. O dueto que se segue vai ser dedicado, como já saberão, aos desafios da macroeconomia, um tema extremamente complexo, um tema muito aliciante, especialmente no contexto em que vivemos atualmente. O meu nome é Carla Costa, sou professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e estou muito bem rodeada e muito bem apresentada também pelos nossos dois magníficos oradores, que irão ser os protagonistas deste próximo dueto, e que tenho a certeza vão enriquecer a nossa capacidade de análise, de reflexão, e proporcionar, como dizem os anglo-saxónicos, embora nós estejamos aqui claramente no Fórum da Língua Portuguesa, mas de todo modo tenho a certeza que eles vão proporcionar-nos alimento, food for thought, para futuras discussões. Eu gostaria então de apresentar sucintamente os nossos convidados. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo. Tenho o Luís de Melo, que é doutorado em Economia pela Universidade de Kent, no Reino Unido, onde também foi docente em temas relacionados com finanças públicas e crescimento económico. É também autor de uma vasta produção científica e académica, publicada em várias revistas nas áreas acima referidas. Foi também funcionário em organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional. Atualmente é diretor do Departamento de Economia da OCDE e responsável pelos estudos económicos sobre políticas públicas da organização, incluindo os famosos relatórios Economic Outlook e Going for Growth. Do meu lado direito tenho o Isaac Sidney Ferreira, que é advogado e pós-graduado em Direito, é ex-diretor do Banco Central do Brasil, tendo sido também procurador-geral do mesmo banco, onde desempenhou também outras funções, nomeadamente secretário executivo, assessor jurídico e chefe de gabinete do presidente. Foi também professor no Instituto CEUP, do Centro Universitário de Brasília de Pesquisa e Desenvolvimento, e na Universidade Paulista. Atualmente é presidente da Federação Brasileira de Bancos. Queria, mais uma vez, agradecer aos dois a vossa presença e gostaria, então, de iniciar este debate pedindo a cada um de vós uma breve intervenção, uma reflexão sobre uma das múltiplas áreas dos desafios da macroeconomia atual, e de facto eles são múltiplos e, portanto, eu optei por escolher um muito particular. Num artigo muito recente, do início deste mês de abril, num famoso think tank, o Project Syndicate, o não menos famoso professor Daran Acemoglu, muito conhecido pelos seus estudos sobre o crescimento económico e o papel das instituições, apelava à procura de uma nova economia política, pois argumentava que os sucessos da democracia liberal e o funcionamento da economia de mercado, profundamente interligados e mutuamente dependentes no final do século XX, estariam agora numa situação de crise severa, quase em risco de sobrevivência, nas primeiras décadas do século XXI. E que seria necessário uma espécie de revolução intelectual na área da economia política para ultrapassar esse impasse. E, na verdade, se nós fizermos uma breve análise de conteúdo às notícias, eventos da economia global atual,
o diagnóstico é no mínimo sombrio, não é? Porque eu diria que a palavra mais frequente que vamos encontrar é a palavra crise, não é? Crises energéticas, crises alimentares, crises migratórias, conflitos comerciais, políticas mercantilistas agressivas, interrupção das cadeias de valor, que aliás tivemos o painel anterior que se debruçou bastante sobre isso, um agravamento brutal das disparidades na distribuição do rendimento e, naturalmente, uma consequência bastante grande a nível do crescimento dos movimentos extremistas e riscos acrescidos de instabilidade social e política. Em síntese, eu diria aqui riscos bastante grandes ao fornecimento de um dos principais bens públicos globais do final da Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo. Fala-se na necessidade eventual de uma nova ordem mundial, face à ascensão de grandes economias emergentes, que também nem sempre pautam os seus comportamentos, a sua postura na economia mundial, pelos cânones tradicionais herdados do regime Bretton Woods e exigem mudanças nas organizações internacionais. Pegando na questão do Daron Acemoglu, eu gostava então de vos ouvir. Todas estas crises, consideram que todas estas crises são manifestações passageiras no quadro de economias de mercado e democracias liberais sólidas, ou precisamos de encontrar, de facto, novos quadros teóricos, novos quadros de pensamento, na forma como concebemos e implementamos as políticas públicas, de modo a garantir, na prática, o funcionamento normal da democracia e do crescimento económico sustentável e inclusivo. Eu, se calhar, começava pelo Luís. Muito obrigada mais uma vez. Muito bem, boa tarde. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado ao FIB pelo convite. É sempre um imenso gosto estar de volta a Lisboa e poder falar de temas tão interessantes. Carla, eu acho, quando até lembro quando falei com o José Roberto sobre o tema desse painel, nós pensamos, bom, desafios para a macroeconomia, isto não é um tema de um painel de 1 hora, isto é basicamente um tema de uma conferência de 1 mês, não é? Mas para tentar ser sucinto aqui, e acho que foi muito interessante o ponto sobre o texto do Daron, porque ajuda muito a pensar sobre algumas, que eu chamaria até de megatendências, não é? São essas megatendências que o mundo está a enfrentar, e que vão influenciar ou condicionar até a forma como se faz a gestão macro de uma economia, não é? Então, eu gostaria de me ater a esse aspecto, que é basicamente como ir de uma mega tendência à gestão macro. E eu acho que há várias dessas mega tendências que se retroalimentam, se perpetuam, se reforçam. Mas eu queria citar 3, Carla, e podemos voltar depois a alguma delas. Uma que eu acho fundamental é a queda da taxa de crescimento da produtividade das economias, não é? Basicamente, só para lembrar, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, nos países da OCDE, a taxa média de crescimento da produtividade dos fatores era algo como 2% por ano. Hoje em dia nem chega a 1% por ano, né? E por que isso é fundamental do ponto de vista da gestão macroeconômica? É porque isso afeta a capacidade de crescimento das economias, não é? Basicamente. Economias que já sofrem de mudanças demográficas muito adversas, basicamente o crescimento potencial das economias vai depender no futuro cada vez mais do crescimento da produtividade, porque basicamente as forças de trabalho, o mercado de trabalho não vai aumentar por questões demográficas. Houve pouco investimento nos últimos anos, de forma que a relação capital-trabalho também não é tão alta como era antes. Então, basicamente, tudo que gera um PIB um crescimento potencial das economias, ou é produtividade, ou é acumulação de recursos, de fatores econômicos. Os fatores não vão ser acumulados à mesma velocidade por questões demográficas ou questões de investimento. E até acho que já faço uma introdução ao próximo painel. Mas então isto é importante por causa disso. E vai ser importante para a política fiscal, porque basicamente isso afeta a capacidade de sustentação das finanças públicas ao longo prazo. Isso afeta a política monetária, porque afeta a noção de escassez nas economias, então isso condiciona a gestão monetária dos ciclos económicos tradicionais de curto prazo. Então, fundamental a questão da produtividade em relação à gestão macro. Uma outra mega tendência, Carla, que eu acho muito importante, é a questão, mais uma vez, demográfica. E por que isso é importante do ponto de vista da gestão macro?
porque de acordo com as estimativas que temos agora do que vai ser o impacto do envelhecimento da população, na maioria das economias avançadas, e em vários mercados emergentes também, isso não é um privilégio das economias avançadas, o peso, não é, dos sistemas de pensões, da atenção aos idosos, dos custos relacionados ao envelhecimento da população na saúde pública, isso com base em projeções muito conservadoras, daqui a 40 anos, na média dos países da OCDE, vai exigir um espaço fiscal de cerca de 8% do PIB. Isso só para manter a dívida no nível atual que está agora, não é nem tentar diminuir o endividamento público, é manter a dívida como está. Só passivamente o efeito do envelhecimento da população vai requerer um espaço fiscal de 8% do PIB. Então, isso é um impacto macroeconômico que é óbvio e inegável. Então, essa é a segunda macro-tendência ou mega-tendência que vai ser muito difícil evitar, não é? E que remete ao primeiro tema da produtividade. Sem a produtividade, como que os governos vão conseguir financiar esse tipo de mecanismos de criação de espaço fiscal das finanças públicas? E a terceira mega tendência que eu acho fundamental tem a ver com o que se discutiu no painel anterior, que são as mudanças climáticas, não é? No painel anterior falou-se da descarbonização das economias, que é uma dimensão fundamental das mudanças climáticas. Mas há outras dimensões, a dimensão de adaptação a mudanças climáticas. Isso vai exigir esforços de investimento, de adaptação das economias, que vão ser enormes nas próximas décadas. E muitas vezes em países que não têm capacidade de investimento, capacidade de solidez das finanças públicas, de acesso a tecnologias, enfim, problemas muito sérios nesse sentido. Mas mesmo do ponto de vista da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, eu gostaria só de mencionar 3 pontos interessantes aqui. A IEA, a Agência Internacional de Energia, no cenário net zero, o cenário de descarbonização até 2050, já faz cálculos de necessidade de investimento em energias limpas, que basicamente vão duplicar o que se faz hoje em dia. A média dos últimos 5 anos é de mais ou menos 2% do PIB em investimento em energias limpas. Esse número vai ter que duplicar até 2030 para se chegar à descarbonização em 2050. Então, questão do investimento, mais uma vez. Aspecto, enfim, uma implicação, uma consequência, uma repercussão macro imensa. Mas outras questões, por exemplo, como lidar com os custos de transição, não é? Custos de transição ligados a ativos ociosos, nesse processo de realocação de capital e trabalho que vai ser necessário para sustentar uma economia com menor intensidade em carbono. Não é? Custos do trabalho, a realocação da força de trabalho, das indústrias que vão desaparecer, as indústrias poluentes agora que vão desaparecer, e as necessidades de competências, de skills, não é? de capacitação nas indústrias que vão crescer e que agora têm enfrentado já enormes desafios de falta de capacidade de trabalho. E outro do ponto de vista macro, e eu fico por aqui então, Carla, nesse primeiro segmento, é quais são os instrumentos de políticas públicas que os governos têm para acelerar então esse processo de descarbonização. Muito se fala nos impostos, a precificação das emissões, não é? Os carbon taxes e outros instrumentos de mercado. Mas há outros tantos instrumentos que não são instrumentos de mercado, que não são instrumentos de preço, e falou-se muito, mais uma vez, no painel anterior, questões de regulação, que vão ser fundamentais para garantir, então, essa descarbonização que é necessária à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E, bom, fico por aqui, Carla, mas também não posso resistir à tentação da questão da fragmentação, dos riscos de fragmentação das cadeias de valor, porque as implicações econômicas de eficiência alocativa, de efeito sobre os preços, de efeito sobre a variedade de insumos, que, mais uma vez, vai ter consequências sobre a produtividade, são temas fundamentais. Então, mais uma dimensão, uma mega tendência, digamos, que foi muito exacerbada em função
da guerra na Ucrânia, não é? Que trouxe à tona todas as questões de vulnerabilidades, de dependências, de concentração de cadeias de valor, e que está, então, a suscitar todo esse debate acerca da resiliência de cadeias de valor, o que se pode fazer para aumentar, então, a solidez, a robustez, não é? E que vai influenciar a globalização daqui para frente. Não é? Mas, enfim, acho que já falei muito, então vou ficar por aqui. Obrigado. Muito obrigada, Luís, por teres esquematizado de uma forma tão segura, tão precisa estas megatendências. Isaac, a mesma questão para si, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao professor Zé Afonso pelo convite, cumprimentar também algumas autoridades aqui presentes, o ministro Gilmar Mendes, quero também saudar o ex-ministro Eduardo Jorge, o ex-governador Jorge Viana, amigos que revejo, Walter Baera, que é diretor jurídico do BNDES, Pundec, que foi meu colega no Banco Central do Brasil, e aos demais que porventura não tenha cumprimentado aqui, minhas escusas, mas é uma satisfação grande retornar aqui a Lisboa, participar de mais um evento que tem a parceria IDP e FIB, FIB-IDP. Isso tem, de fato, sido uma grande satisfação para nós. Luiz de Mello tocou em pontos importantes que acabam fazendo com que nós tenhamos de repensar como o mundo, como os países, e aí dos diversos continentes, devem gerir, ele usou essa expressão, gestão macroeconômica, diante dos desafios que nós estamos vivenciando. Eu penso até que, não que nós desejássemos, obviamente, nem a pandemia, nem a guerra, mas é impressionante como o mundo precisou passar por duas situações tão graves para enfrentar problemas que já existiam e que, de repente, a gente viu essa situação se agravar. Do ponto de vista conjuntural, nesse momento, até o que menos importa, a gente está vivendo aí consequências da pandemia e da guerra que acabaram afetando variáveis macroeconômicas como a inflação e a atividade econômica, fazendo com que bancos centrais mundo afora fizessem movimentos muito agressivos para poder controlar a inflação e também com impacto relevante na atividade econômica e até no âmbito fiscal. Acho que tem um ponto importante da sua colocação, Luiz de Mello, que é o quanto de espaço fiscal as nações, os países ainda vão conseguir fazer para enfrentar esses desafios. Daí porque a gestão macroeconômica é uma expressão muito feliz. Eu queria aqui destacar, deixando um pouco de lado os aspectos conjunturais, para mencionar alguns pontos que eu considero relevantes numa linha de raciocínio de mais longo prazo, no contexto pós-pandemia e no contexto pós-guerra. Eu acho que nós temos aí dois grandes desafios que precisam ser olhados pelas nações. O primeiro, a necessidade de um crescimento econômico com justiça social. É algo que, talvez, esse contexto de uma crise sanitária e de uma guerra, e o mundo que nós estamos vivendo, de mais acesso ao digital e de fazer com que todos saibam de tudo ao mesmo tempo, tornou um ambiente de tolerância pior. Então, há muita cobrança, muita pressão social, e os países precisam fazer frente a isso. E, como consequência desse crescimento econômico com justiça social, nós temos a necessidade de uma melhora do padrão de qualidade de vida das populações. Eu diria que, em relação, professora Carla Costa, também agradecendo a sua moderação, que há uma tendência que se acentua de mais pressão social nos países. Portanto, a impressão que eu tenho, usando um pouco a terminologia que há pouco mencionei, é de que a tolerância da sociedade com a pobreza, com a desigualdade, ela vem se reduzindo, essa tolerância, de forma relevante nos últimos anos. Eu acho até que bateu no limite do suportável. E, nesse cenário de crescimento com justiça social e de necessidade de melhora da qualidade de vida das pessoas, eu acho que surgem 4 eixos que eu destacaria para a gente aqui poder debater, Luiz, com a professora Carla Costa, e que impactam na gestão macroeconômica. O primeiro vetor, digamos assim, que eu mencionaria, é essa situação da superpotência ou não, Estados Unidos
ah, naquele contexto anterior versus a então União Soviética, e agora com a China entrando e, digamos, desarrumando toda a casa do ponto de vista daquela ou da que será uma nação bastante potente, uma grande superpotência. Então, ao contrário, quando nós vimos ali, lá atrás, da União Soviética, que era uma grande potência militar, a gente vê a China, para além de uma potência militar, para além de uma potência nuclear, a gente vê uma potência econômica, uma potência tecnológica, uma economia bastante complexa e com forte presença nos mercados internacionais. Nós não vimos isso naquele contexto dos Estados Unidos versus União Soviética. O que a gente via era uma União Soviética muito forte do ponto de vista militar, mas não do ponto de vista de uma potência econômica com inserção internacional. Então, a gente está vendo uma China que vem com todas aquelas características da então União Soviética, com potência militar, com potência nuclear, mas com potência econômica, potência tecnológica e com uma fortíssima inserção internacional. Ou seja, o jogo muda completamente quando a gente vê uma China que já não é tão emergente como nós sempre falávamos no passado. Bom, então, esse é um ponto relevante, quer dizer, que potência hegemônica nós estamos falando do ponto de vista hoje econômico. Nós não podemos jamais ignorar o poderio da China. Um outro ponto importante que a gente deve levar em consideração em relação ainda à China é se um país que tem um regime fechado do ponto de vista político, o quanto que isso pode impactar também nesse potencial da China. Porque uma coisa é quando você tem todas essas características numa democracia, num ambiente democrático. Outra é quando nós temos um país com toda essa potencialidade, mas com um regime político fechado, duro, não é uma democracia ocidental, então a gente também deveria levar isso em consideração. No movimento e no contexto pós-guerra, a gente tem toda essa questão geopolítica mundial, ou seja, houve como uma rearrumação das cadeias globais, há pouco, como mencionava o Luiz Melo. Hoje nós não estamos mais à busca de um local para investimentos mais eficiente, mas um local mais seguro, ou seja, para que nós não fiquemos, o mundo não fique na dependência de poucos players, de poucos países. O segundo vetor é o vetor social. Eu ainda há pouco também mencionava que enxergo cada vez mais uma pouca tolerância da sociedade com a pressão, com a pobreza, com a desigualdade. Eu acho que nós precisamos levar isso em consideração. Esse é um vetor bastante importante, que é exatamente a pressão pela agenda social. Eu não acho que é apenas algo de curto prazo, eu acho que é algo que vai ficar, ou seja, quando a gente vê redes sociais, mídias sociais, tudo viralizando de uma forma muito rápida, movimentos, pressões, isso tudo tende a, de fato, crescer. E eu mencionaria um terceiro vetor, que de certa forma foi também aqui mencionado por ele, com foco mais nas questões climáticas, que é o vetor da agenda ambiental, que traz seus riscos, mas também traz suas oportunidades. Portanto, nós temos o primeiro vetor, que eu mencionei há pouco, qual é a superpotência econômica que vai ou não vai ter uma interferência muito forte nas economias. Segundo, a pressão da agenda social. Terceiro, o vetor da agenda ambiental. E como quarto vetor, e a gente continua, professora, aqui o debate, eu diria o vetor da tecnologia, né, que é algo também que traz um impacto muito grande, sobretudo na produtividade, que era o que há pouco também mencionava aqui o Luiz de Mello, né? Eu acho que, mais do que nunca, produtividade é o nome do jogo dos países. Quer dizer, se houver uma virada para a retomada de patamares de produtividade de outrora, o país que conseguir, com a capacitação profissional, com educação, com tecnologia, com foco na agenda ambiental, com a administração da pressão social, engatar num patamar forte de produtividade, tem aí um potencial muito grande de alavancar, de atrair investimentos. Agora, como fazer tudo isso, e essa é a provocação que eu devolvo, com uma pressão sobre o fiscal dos países. Quer dizer, há muita saturação em termos de tributação, de impostos, de carga tributária. O Brasil mesmo, há pouco, anunciou seu novo arcabouço fiscal,
que deve ser sim motivo, eu diria até de celebração, considerando que quando o país tem um arcabouço fiscal, tem uma direção, tem uma busca do ponto de vista do equilíbrio fiscal orçamentário. Eu até acho que poderia ter sido um arcabouço um pouco mais duro em termos de controle das despesas. Uma preocupação que eu tenho é que esse arcabouço fiscal está olhando um pouquinho mais para a receita, e aí fica um pouco mais de fragilidade. Essa é uma outra questão. Mas o ponto que eu coloco é como administrar, como fazer essa gestão macroeconômica com pouco espaço fiscal dos países, levando em conta esses vetores, que é a potência econômica, a pressão social, ambiental e tecnológica. Isaac, muito obrigada. Bom, o meu trabalho de facto não é nada fácil com estes contributos, e de facto o material para reflexão é imenso. Eu tentaria aqui sintetizar e colocar questões mais específicas a cada um, antes de passar depois também para a assistência. Luís identificou aqui três grandes megatendências: a queda da taxa de crescimento da produtividade das economias, a questão demográfica, o impacto do envelhecimento da população e depois o impacto que isso tem também a nível fiscal, e as mudanças climáticas. E uma quarta, que eu penso que também posso incluir aqui nas megatendências, que é a questão das dificuldades de funcionamento, dos riscos da fragmentação das cadeias de valor. Eu, se calhar, começava precisamente, colocava-lhe uma pergunta em relação às cadeias de valor, porque também vai ao encontro de algo que o Isaac referiu, que é precisamente... nós vivemos numa espécie, pelo menos eu tendo a olhar desta forma, e as megatendências que identificou, penso que estou no caminho certo. Nós vivemos, de alguma forma, numa época em que a interdependência, o processo de interdependência, falávamos agora da relação entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, que é uma relação, do ponto de vista da intensidade económica, que não existia, obviamente, entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas nós vivemos numa época em que o papel da interdependência mudou substancialmente nas relações económicas internacionais e também na geopolítica. Não é? A interdependência, que no final da Segunda Guerra era, por exemplo, encarada como uma forma de dirimir o conflito entre os países, daí a criação das organizações internacionais, da própria antecessora da OCDE, a OSCE, tinha essa função, ajudar a criar interdependência e minimizar o conflito. Ela hoje é quase utilizada como se fosse uma espécie de uma arma geopolítica, não é? De explorar a vulnerabilidade, às vezes, dos países. Falávamos há pouco na questão energética, nas cadeias de valor no domínio da energia, falava-se nas terras raras, nos minerais críticos, e, por exemplo, estava a lembrar-me de países como a China, que muitas vezes utilizam a sua, já não é a primeira vez que o fazem em alturas de conflito, utilizam o predomínio que tem a dotação de certos recursos naturais, por exemplo, como embargo para prejudicar as cadeias de valor dos outros países. E, obviamente, não é só a China que faz isto, temos assistido a vários casos. E a minha pergunta é... neste contexto, será que a fragmentação das cadeias de valor não está a dar origem a que progressivamente elas vão sendo substituídas, o princípio da eficiência acaba por dar lugar, de alguma forma, a um princípio de uma preocupação com a resiliência, mas que possa agravar ainda mais as outras megas tendências que referiu há pouco, nomeadamente a queda de produtividade, a queda do investimento? Existe esse risco? Faz algum sentido? Sim, obrigado, Carla. Bom, é um tema fundamental. Eu penso que a questão... tem havido uma evolução sobre a forma de se pensar nisso, não é? Durante muito tempo, praticamente não se falava de questões de riscos, de cadeias de valor, dessas vulnerabilidades, porque não havia uma questão geopolítica muito, digamos, muito premente que fizesse com que o tema viesse à tona. Foi praticamente há um ano e pouco que se fala muito disso, né, motivado pela guerra. Vulnerabilidades, o painel anterior mencionou a questão dos minerais críticos, como são concentrados. A questão da energia, hoje já se sabe que os minerais, os insumos necessários à transformação verde são muito mais concentrados geograficamente do que o petróleo, o gás e as formas, os combustíveis fósseis. Eu penso que há que se aceitar que há custos relacionados a tentativas de encurtar cadeias de valor ou tentativas de, basicamente, gerir riscos de cadeia de valor,
de forma que aumenta a fragmentação, não é? Porque se as cadeias de valor são o que são, é que basicamente são ditadas, a forma dessas cadeias de valor é ditada pela eficiência. A alocação de capital internacional basicamente se deu via ganhos de eficiência ao longo de décadas, não é? Há outras formas. Então, em primeiro lugar, acho que há que se aceitar que há custos relacionados a isso. E diferentes intervenções têm diferentes custos. E como se pode, então, explicitar os benefícios, se, então, o benefício maior que se possa achar é reduzir vulnerabilidades e dependências, riscos ligados a vulnerabilidades, como se pode fazer isso de forma a reduzir custos, não é? Por exemplo, criar redundâncias, não é, em cadeias de valor. Isso tem um custo econômico, basicamente. Se agora um país vai criar uma outra fábrica só para criar uma redundância que possa reduzir os custos à vulnerabilidade, isso tem um custo econômico, não é? Há outras formas de gestão de cadeias de valor de riscos que sejam menos custosas. Por exemplo, a gestão dos estoques por parte das empresas. Há opções que sejam muito mais, digamos, eficientes, sem gerar custos tão tremendos do ponto de vista macroeconômico. Mas eu diria, em resposta a isso, Carla, que a geopolítica mudou e deve continuar a mudar. Isto vai afetar a economia. É muito importante que os governos tenham, e os policymakers, não é, sejam muito explícitos na questão ligada a estimativas de benefícios e custos associados a essas tentativas, mecanismos de reduzir vulnerabilidades. Mas eu queria aproveitar, Carlos, se tiver 2 minutos, para voltar a um tema que o Isaac mencionou, que eu acho fundamental, que é a questão também, que eu diria seria uma outra mega tendência, a questão distributiva, não é? Fala-se muito da distribuição da renda entre as pessoas, a renda do trabalho, principalmente, e isso é verdade, houve uma concentração ao longo do tempo. Nos países da OCDE, e volto a citar uma estatística que para mim é impressionante, nos anos 70, a relação da renda entre os 10% mais pobres, mais ricos e os 10% mais pobres, na média da OCDE, era de cerca de 7 vezes. Então, os 10% mais ricos tinham renda que era 7 vezes maior aos 10% mais pobres. Isto nos anos 70. Hoje, esse número está a cerca de 9, 10 vezes. Então, num período de praticamente uma geração, passar de 7 a 9, 10 é um aumento tremendo, não é? Isso tem afetado a economia política, tem afetado as sociedades. Mas há uma outra dimensão distributiva de que se fala menos e que tem a ver com a questão da produtividade, que é a distribuição não da renda entre pessoas, mas a distribuição do desempenho entre as empresas. O que nós vemos nos últimos tempos é que as mudanças tecnológicas, a digitalização, algumas mudanças tecnológicas voltadas à acumulação de capital intangível, a proliferação das atividades de plataformas digitais, isso tem contribuído também a um hiato cada vez maior entre a produtividade das empresas de topo, que estão na fronteira da produtividade, e as empresas que não estão. E isso tem aumentado ao longo do tempo, não é? E o que isso significa? É que antes era muito fácil, uma vez que uma tecnologia era criada, ela era adotada de uma forma mais generalizada, e isso permitia que esse diferencial de desempenho não aumentasse ao longo do tempo. Agora não é o caso. Agora, as mudanças tecnológicas que têm condicionado a produção, o crescimento das empresas, têm tido esse impacto distributivo negativo. Porque isso significa que, basicamente, hoje em dia, parte da questão da queda da taxa de crescimento da produtividade tem a ver com algo relacionado à difusão do desempenho, que não é, hoje em dia, o que era há 10, 20, 30 anos atrás. Então, é um desafio imenso para políticas públicas, não é? Porque economias que sejam baseadas em um pequeno número de empresas de topo, que sejam extremamente produtivas, que não tenham dificuldades de crescimento de produtividade, de criação e adoção de tecnologias,
e o resto de uma massa de empresas que não tem o mesmo nível de produtividade, que não tenham a mesma procura pelo mesmo tipo de competências, de força de trabalho, de capacitação como as empresas de ponta. Isso vai criar questões distributivas de desigualdade, não só entre as pessoas, mas também entre as empresas. E isso é péssimo para o desempenho macroeconômico. Muito obrigada, Luís. E eu pegava, se calhar, precisamente neste último ponto que o Luís abordou, porque também é ao encontro da questão que eu lhe queria colocar há pouco, também dos desafios que identificou, e precisamente esta questão distributiva, e aqui reforçava esta dimensão da quarta revolução industrial, de alguma forma, não é? Portanto, dos impactos a nível do crescimento da produtividade dessa quarta revolução industrial. O Isaac disse há pouco, eu penso que foi o último desafio que identificou era, de alguma forma, o espaço fiscal para combater todos estes desafios, e eu aqui reforçava novamente esta questão da produtividade e que agrava ainda mais a assimetria na repartição do rendimento. E a minha pergunta é muito simples, eu não sei se ela tem resposta. Se não existe esse espaço fiscal, ou seja, se há um conjunto de políticas económicas que perderam o espaço de atuação para resolver estes problemas que tendem a tornar-se cada vez mais graves, quais são as alternativas? Bom, acho que tem resposta, sim, com alternativas, claro que a capacidade de atração de investimentos, que também tem a ver com aquilo que o Luís há pouco mencionava, que é a alocação de recursos, vai se dar pela busca de eficiência e pelo retorno. Tá? Mas deixa eu me deter um pouquinho mais sobre essa questão fiscal e tomando por base o Brasil, até por óbvio, né? A gente tem um quadro, governo após governo, de um crescimento no país bastante medíocre, que não estou me referindo ao governo atual, ao governo anterior do ex-presidente Bolsonaro. Quando a gente pega os últimos 30 anos no Brasil, nós temos um crescimento anual muito pequeno. E a gente precisa, então, entender um pouco das causas que fazem com que nós não tenhamos um crescimento que acabe se sustentando no longo prazo. E isso vai retroalimentando esse problema distributivo, de fome, de miséria, de desemprego. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, se nós não tivermos uma capacidade, enquanto país, de crescer e de crescer de forma sólida, de forma consistente e de forma sustentável, nós vamos agravar essa situação, inclusive, do espaço fiscal. E vamos agravar a situação também da pressão social. O que nós estamos, de certa forma, vivenciando no mundo afora é que a dinâmica de percepção e de se ver menor e menos do que o outro aumentou bastante. A gente tem hoje um contexto em que todos, de forma muito rápida, tomam conhecimento do que está acontecendo, pela difusão, pelas redes sociais, pela forma de viralização dos temas. Então, isso torna, de fato, a cobrança e a pressão maior. A gente teve, recentemente, um governo que foi eleito com uma plataforma social, eu diria, mais forte do que a anterior, e aí ficam os dilemas se, do ponto de vista fiscal, o governo atual erra ou ele acerta em buscar priorizar esse lado social. A gente pega, por exemplo, o novo arcabouço fiscal, diferentemente do gasto de teto, do teto de gasto, melhor dizendo, que era o modelo que nós tínhamos anteriormente no Brasil, ele não é só focado no controle de despesas, né? O que significa isso na prática? Significa uma tentativa de combinar atender às pressões sociais com uma necessidade de controle dos gastos públicos. É possível fazer isso? Como? Com gestão mais eficiente do Estado, o que não significa dizer que o Estado não possa estar presente em atender a demandas sociais, mas precisa ter uma gestão eficiente. E é isso que talvez estejamos precisando. E do ponto de vista da solução para isso, professora, é a capacidade que os Estados, os países têm
de atrair também investimentos duradouros. E, para isso, entram em cena algumas outras variáveis. Por exemplo, o ambiente de negócios. Não é? Que ambiente de negócio é esse que um país pode ter condições de atrair investimentos? De novo, olhando para o Brasil, a gente tem marcos que são aprovados num governo e que são desfeitos no outro governo, ou que são abandonados em outros governos. Então, isso torna o ambiente de negócio ruim. Um país que não tem uma estrutura, um modelo tributário capaz de fazer com que as empresas produzam mais e sejam mais competitivas. Isso é um problema sério. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, um modelo tributário perverso que penaliza a produção, penaliza o consumo, penaliza os investimentos, são remendos de modelos tributários, isso torna o ambiente de negócio pior. Quando a gente vai para o lado do crédito, e aí com um pouco mais de ênfase, considerando a minha área de atuação, eu presido a Federação Brasileira de Bancos, no Brasil a FEBRABAN, e a gente vê um potencial enorme que os bancos têm de conceder mais crédito, mas o custo para fazer isso é muito elevado. O Brasil tem um dos mercados de crédito com a maior cunha fiscal do mundo. Quando a gente compara, por exemplo, o nível de recuperação de garantias de crédito no Brasil, enquanto no Reino Unido, a cada um dólar dado em garantia, lá se recupera 85 centavos de dólar, no Brasil se recupera 18 centavos de dólar. Em média, nós demoramos no Brasil, em média, 4 anos para recuperar uma garantia de crédito. 4 anos, quando a gente tem um tempo muito, mas muito menor nos países desenvolvidos e até mesmo na mediana dos países emergentes. Então, ambiente de negócios, mercado de crédito, modelo tributário, eficiência ou ineficiência do Estado, tudo isso vai fazer com que a capacidade de atração de investimentos seja maior ou seja menor. Sendo objetivo, embora tenha me delongado bastante, eu diria, tem jeito sim, tem resposta sim, é capacidade de atração de investimentos, desde que haja um ambiente de negócios propício para isso, com modelos que possam dar segurança, previsibilidade para a atração de investimentos. Muito obrigada. Não sei se o Luís quer acrescentar alguma coisa ainda neste domínio da capacidade de atração. Eu não resisto a colocar uma última questão, antes de passar depois para, penso que ainda temos tempo, antes de passar depois para a assistência, para questões que queiram colocar, e que se pretende precisamente com o Brasil, portanto agora especificar um pouco mais, uma vez que o Isaac já falou em particular no ambiente de negócios e na capacidade de atração, e eu iria pegar no Brasil, mas lá está, num quadro geoeconómico também de inserção na economia mundial. Eu tenho particular interesse pela inserção externa do Brasil, do ponto de vista económico e do ponto de vista político, porque acho que é um país que tem um desafio muito significativo pela frente, não é? Que atua em duas grandes dimensões. Por um lado é uma economia, e eu assisti a alguns discursos do Luís sobre a aproximação do Brasil à OCDE. O Brasil neste momento tem o estatuto de país candidato, está no roadmap para aderir à OCDE e, portanto, a partilhar um certo modelo de organização de economia liberal, digamos assim, de economia de mercado, mas, por outro lado, tem também uma estrutura, nomeadamente em termos de comércio externo, de investimento e também de interesses geopolíticos, de alguma forma, que o aproxima muito de grandes economias emergentes. Faz parte dos BRICS, tem uma relação privilegiada com a China, nomeadamente em termos de comércio externo e de investimento. E a minha pergunta é, num contexto, participa inclusivamente em algumas organizações financeiras, o Banco dos BRICS, por exemplo, que de alguma forma funcionam também como alternativa às organizações tradicionais, herdadas do regime Bretton Woods, como o Banco Mundial, por exemplo. A minha questão é, até que ponto é que o Brasil consegue conciliar estas duas dimensões? São convergentes? Podem entrar em colisão de alguma forma? Como é que se faz, digamos assim? Sei que é uma pergunta um pouco provocadora, mas gostava mesmo assim de... Obrigado, Carla. Eu penso até que o Isaac pode responder melhor do que eu essa questão, por conhecer muito mais a realidade brasileira nesse sentido. Mas eu acho interessante, porque há vários... Eu acho que a distinção entre mercados emergentes está a se tornar cada vez mais difícil, não é? A maioria dos mercados emergentes tem
se assemelham a economias avançadas em várias, digamos, várias dimensões das suas economias, e, por outro lado, tem alguns desafios mais específicos, não é? De todos os mercados emergentes que são membros da OCDE, a maioria deles tende a ter os desafios ou enfrentar esses desafios que o Isaac mencionou. Por exemplo, regulação de mercados de produtos, essas framework conditions, não é? Essas condições gerais que condicionam o investimento, que condicionam como as economias funcionam, são as áreas em que vários mercados emergentes têm mais deficiências, não é? Regulações que não são tão pró-concorrência nos mercados de serviços e mercados de produtos. E isso, na nossa experiência, é um dos condicionantes básicos, não é, do desempenho também de economias. Podem até ter quadros, digamos, de regulação de mercados financeiros e quadros de regulação voltada à estabilidade financeira que sejam muito parecidos e que funcionem de forma muito parecida com muitas economias avançadas. Até quadros institucionais, por exemplo, de funcionamento da política monetária ou de política fiscal, mas, e para voltar à questão das megatendências, são às vezes nas dimensões mais microestruturais em que as diferenças são mais claras, não é? E eu apontaria para isso, essa questão de regulação de mercados, abertura das economias ao comércio internacional, por exemplo, como sendo um desses condicionantes microestruturais mais característicos, eu diria, então, do mercado emergente em relação a economias mais avançadas. Que é a mesma questão. Bom, vou falar um pouquinho então desse contexto dos BRICS, etc. Eu concordo bastante com a afirmação do Luiz que, a depender do que nós estivermos falando, essa separação entre emergente e desenvolvido parece ficar, às vezes, sem aquela percepção que nós tínhamos de outrora. Se nós pegarmos, por exemplo, o sistema financeiro brasileiro, ele é um dos sistemas mais desenvolvidos do mundo, é um benchmark mundial. A gente tem hoje, já há muitos anos, o Pundec, que foi funcionário de carreira do Banco Central, sabe bem disso. Eu trabalhei 18 anos dentro do Banco Central, fui procurador-geral, então pude ver, do ponto de vista da perspectiva do regulador, e a gente tem, de fato, um setor bancário brasileiro de ponta em vários sentidos, do ponto de vista da solidez do setor bancário, que é de há muito tempo bastante capitalizado, bastante líquido, bastante provisionado, bastante rentável e muito inovador. Temos, portanto, um setor bancário que ele não deve nada absolutamente a nenhum lugar do mundo. E estamos, inclusive, exportando tecnologia bancária há muito tempo. Há muitos países hoje interessados em ter o PIX, que é o pagamento instantâneo que nós temos, que é algo impressionantemente de uma capacidade de inclusão financeira, de bancarização enorme, gigantesca. Então, se o ângulo é esse, por exemplo, o setor financeiro, a gente tem um setor bancário muito desenvolvido e, por outro lado, a gente tem um mercado de capitais que ainda precisa evoluir bastante, com um potencial enorme, mas sem ter o avanço que talvez nós tivéssemos esse potencial. Quando nós olhamos para os BRICS, aproveitando um pouquinho a sua colocação, professor, a gente vê cada vez mais uma importância desses países que integram essa sigla, claro que com destaque aí para a Índia e para a China, do ponto de vista da economia, e são países que têm uma capacidade grande também de, eu diria, impactar nas economias como um todo. Temos aí instrumentos de desenvolvimento para isso. No Brasil, o BNDES, está aqui o Baeri, que é diretor jurídico desse banco, que é importantíssimo para o fomento, para o desenvolvimento, aqui e ali com uma atuação menos focada no seu papel, aqui e ali perdendo espaço, agora tentando recuperar algum espaço. Há uma preocupação muito grande o quanto isso impactará no fiscal do governo brasileiro.
mas eu vejo que há uma capacidade enorme de que bancos, como, por exemplo, o Banco dos BRICS, possam financiar projetos de investimentos e, sobretudo, na área de infraestrutura e de comércio exterior. Eu acho que é importante, se o foco for esse, investimentos em infraestrutura e de comércio exterior, eu acho que é um caminho excelente para que nós possamos, países que integram o BRICS, buscar esses investimentos. Para o Brasil, eu enxergo um cenário promissor. Nós temos aí, de fato, uma necessidade muito grande de investimentos na área de infraestrutura e de comércio exterior. Temos uma necessidade muito grande de funding para que possamos, de fato, ter a nossa infraestrutura avançando, está muito atrasada. Quando a gente olha para rodovias, ferrovias, algo muito atrasado ainda no Brasil. Isso tem um impacto muito grande na produtividade. Portanto, eu enxergo que é importante a gente se valer desses mecanismos de investimento, até para fugirmos aí um pouco desse eixo Estados Unidos-Europa, e penso que o Banco dos BRICS terá um papel relevante nesse sentido. Muito obrigada aos dois. Bom, efetivamente tínhamos aqui matéria para estarmos também o resto da tarde ou o resto da semana. Infelizmente isso não será possível. Eu, se estivessem de acordo, penso que tenho uns minutinhos ainda de tolerância, são uns minutinhos. Mas não queria deixar, se os nossos oradores estiverem de acordo, não queria deixar de passar agora a palavra à assistência para saber se há alguma questão, algum comentário queiram fazer, alguma questão queiram colocar aos nossos oradores. Não? Está tudo esclarecido. Muito bem, eles de facto foram muito esclarecedores. Eu acho que assistimos aqui, lá está, temos muita matéria para pensarmos, para nos entretermos e refletirmos sobre temas fundamentais. Eu queria terminar então por agradecer mais uma vez aos nossos oradores, Luís de Melo e Isaac Sidney, agradecer também ao FIB pela organização e pelo convite e agradecer naturalmente a atenção de todos. E até um próximo dueto. Muito obrigada.